let's light it up until your heart can't fire. They show the road a burning light that never shines so bright. We'll find a way to keep it cold night, from Brickety over the walls and to the other side. They're hungry satisfied. We burn it up. We might as well be love is on the show. We might as well be love is on the show. We might as well be love is on the show. Muito bem, New Way, projeto novo, paralelo, do DJ Dó, Thiago Dó, e da Amanda Santana, a gente apresentando aqui no nosso programa, eles aí na estrada fazendo muitos shows. A minha entrevista nacional dessa semana é com o Luizir de Oliveira, um professor doutor em filosofia que nos alerta sobre a importância de cuidar de si. Vamos ver. Cuidado de Si é o nome do projeto de pesquisa do professor Luizir de Oliveira. Luizir é doutor em filosofia pela Universidade de São Paulo e analisa na pesquisa o que diz o pensamento antigo e contemporâneo sobre afeto e consumo. A ética, a moral e os valores do cotidiano dos brasileiros são também pauta dos estudos do professor, que tem opiniões contundentes sobre o que somos e sobre o que gostaríamos e precisamos ser. Vamos começar pelos valores? Vamos lá. A gente abriu falando de novas percepções, de convicções, de inspiração. A sociedade se perdeu um pouco, professor Luizir, na sua opinião, porque ao mesmo tempo que está tudo tão descartável, a gente lança mão de alguns princípios e está tudo tão confuso, tão Torre de Babel. Como é que a filosofia pode nos ajudar a entender esse mundo de hoje? Bem-vindo. Obrigado, boa noite, bom dia, boa tarde. Boa noite, bom dia, boa tarde. Quando a gente está na internet também, a gente é visto em todos os horários. Então, no programa é boa noite. Boa noite. Perdão, depois você edita. Mas é uma questão que eu sempre ouço, assim, isso em senso comum, né? Nós vivemos uma sociedade que está totalmente perdida, os valores acabaram, nós não temos mais valores. Eu não concordo com isso. Nós temos valores, os valores se transformam. Para nossa sorte, porque você já imaginou se nós continuássemos hoje vivendo no mesmo universo de valores que se vivia há 200 anos, ou há 500 anos, ou sei lá, 1000 anos. Né? Então, não é que nós perdemos esse processo. Talvez nós ainda estejamos no meio caminho agora para compreender o que é isso hoje que nós estamos chamando de valores. Que tipo de comportamento é esse social que tem surgido, né? Dentro dessa nova configuração que nós vivenciamos, e como é que eu vou, dentro de uma régua já meio mais ou menos estabelecida para mim, porque todos nós temos, como é que eu uso essa régua para medir esse outro universo aqui? Então, eu acho que mais do que falar assim, nós perdemos os valores, talvez a gente tenha que pensar assim, talvez nós estejamos com as réguas inadequadas, com as medidas muito, muito estreitas, ou com um horizonte de olhar para essa sociedade que, por não entender o movimento dela, fica buscando estruturas no passado que não são adequadas mais para esse tipo de vida que nós temos. Me parece um ser humano com menos consistência, me parece uma escassez de pilares para se basear esses valores novos. Eu estou errada? A gente poderia pensar assim, bom, como né, a minha área de atuação é em ética, né, então eu vou puxar um pouco para aquilo que a gente discute, né, assim, filosoficamente. Assim. Nós costumamos cotidianamente misturar um pouco ou usar como sinônimos ética e moral. Né? Então, o que é ética, o que é moral? Então, muitas vezes a gente é um comportamento antiético ou um comportamento imoral. Bom, para precisar um pouco os termos, nós poderíamos pensar assim, a moralidade ou a moral, ela está preocupada com os valores vigentes na sociedade. Né? Que tipos de comportamentos determinado grupo social, determinada comunidade, né, valoriza,
aceita, potencializa, incentiva e que tipos de comportamentos ela rejeita, ela descarta, ela proíbe. O que ela está legitimando. O que ela está legitimando, né? Tá nesse universo aqui. Mas normalmente, assim, esse universo nosso aqui, ele é um universo muito cotidianamente vivenciado. Eu não paro muito para pensar sobre isso. Então, assim, eu fui criado dentro desse processo. A minha mãe me ensinou, a minha avó me ensinou, eu vi meus amigos mais ou menos faziam parecido, as mães dos meus amigos repetiam aquilo. Eu sou produto do meio. Mas mais ou menos assim, né? Vou entrando por aí. Há um momento em que eu preciso parar um pouco para refletir sobre essas coisas, porque senão acaba ficando tudo muito automático. Né? Então, eu ajo e reajo como, assim, num modo de operação assim. Sem a gente se preocupar com o que nos representa de fato. E com uma justificação para aquilo que eu estou fazendo. Né? Então, eu costumo brincar muito assim, a gente usa muito assim uma espécie de uma teoria, que é aquela, né, assim, fazendo uma brincadeira, assim, que eu chamo de teoria TCR, né? Que a gente sempre quer tirar a culpa da reta, né? Eu não quero nunca que a coisa caia sobre mim, né? Eu conheço isso com outro nome, mas eu estou amenizando aqui pra gente, né? Por outro lado, no Brasil, é mais preocupante porque nós criticamos muito os nossos políticos, o nível é bastante ruim, até pela clara falta de compromisso com o que interessa ao coletivo. O projeto de governo é sempre pessoal, antes de ser político, no sentido amplo da palavra. E a gente critica, mas a gente não é capaz de mudar. A culpa é nossa ou dos políticos pelo Brasil que está aí? Então, se a gente pensar um pouco no que eu estou tentando assim, né, provocar, né, para a gente aqui, para todo mundo, né, eu preciso pensar sobre as questões. Eu não posso simplesmente me deixar levar. E nós, assim, eu não gosto muito das generalizações, né, das certezas e tal, mas nós somos pensados como um povo, né, como se nós fôssemos uma humanidade, assim, de norte a sul e tal, mas nós somos normalmente, o estrangeiro vê o brasileiro sempre assim, muito cordial, muito brincalhão, muito festivo e tal, e isso acaba entrando no caminho. Então, eu não paro para discutir essas questões que são do âmbito moral, que cairiam numa reflexão ética, quer dizer, agora a ética me faz, eu vou pensar o que é que significa isso que eu estou fazendo e justificar a minha ação e cobrar deste outro também que se justifique. Então, assim, você acompanha assim, os debates e tal, você tem muito mais nesses debates ataques pessoais do que mesmo uma discussão de uma plataforma de governo, de um grande programa, do que eu vou fazer para este país, porque não adianta você ficar prometendo, porque ninguém vai fazer nenhum milagre nesse país. Este país é feito ali, mas é feito por nós. Nós perdemos essa noção. O que nós queremos como um país? Porque... As pequenas corrupções contam muito. Mas elas são. Por outro lado, dentro desse mesmo debate político, a gente percebe que nós somos sim tolerantes a algumas questões que foram colocadas dentro do debate político, nós também temos uma síndrome do politicamente correto. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Tá bom. Eu vou pegar então o seu gancho, né, com o exemplo dado aí. Basicamente, num comportamento ético, né, refletido, nós temos duas grandes matrizes organizadoras. Eu posso pensar numa ética de princípios, uma ética de convicção, uma ética de deveres, né? Então, eu estabeleço um conjunto de valores aqui que norteiam todas as minhas ações. E eu posso pensar numa ética consequencialista, teleológica, uma ética de fins, né? Quem define isso daí para a gente é um sociólogo chamado Max Weber, né? Então, ele aponta essas duas matrizes. E ele fala, normalmente na nossa vida cotidiana, nós transitamos entre uma e outra. Então, às vezes, para determinadas coisas, eu me seguro nessa tradição, nesses valores que eu recebi e que mais ou menos assim norteiam o meu caminho e me dão um equilíbrio. Né? Porque às vezes, quando eu não sei bem o que fazer, isso daí parece que aparece ali para mim e fala, opa, se eu fizer assim, acho que dá certo, porque todo mundo fazia, né? Então, essa matriz. Ou eu flexibilizo um pouco esses meus princípios, porque eu tenho que olhar o resultado também a médio e longo prazo das minhas ações. Eu não sou um átomo social assim, que as coisas têm que acontecer. Você tem que se atualizar. Claro. Né? Eu tenho que ser responsável pelo que eu faço comigo,
com o meu próximo e com as pessoas possíveis, né? As gerações vindouras. Você concorda ou discorda de Nietzsche quando ele diz que o inferno é o outro? O Sartre também retoma isso daí depois, né? Por que o outro é o inferno? Porque aparentemente, se eu ficar sozinho comigo aqui na minha casa trancado, nada de mal vai me acontecer. Não é? Agora, quando você aparece, você meio que devolve para mim. Você é um espelho que às vezes eu não quero olhar esse espelho. Eu acho o outro a maior invenção de todas, porque o outro é tão importante que ele é o segundo mandamento. É claro, eu não posso amar ao outro como a ti mesmo. É reconhecimento, é compaixão, todas as religiões de algum jeito vão trabalhar com isso. É incrível isso que você está falando, porque o professor Luizy, ele tem uma pesquisa acadêmica já de algum tempo, a gente vai saber detalhes dela agora, que chama Cuidado de Si, é um projeto de pesquisa que chama Cuidado de Si, onde ele faz conexões da leitura entre o pensamento antigo e o pensamento contemporâneo. E eu quero saber tudo sobre essa pesquisa. O que é o cuidado de si? Que nome curioso. É interessante. É uma expressão, ela surge assim pra gente no mundo grego, ela se consolida com Sócrates, né, o famoso Sócrates do Platão, em que ele está acolhendo um jovenzinho, um jovem Alcibíades, né? E o jovem Alcibíades é um rapazinho, deve ter uns 18, 19 anos de idade, e ele acha que ele está preparado para assumir um cargo político, né? E ele chama o menino e fala, olha, não é assim, não é? Você ainda não sabe... Você ainda mal saiu das fraldas. Como é que você já acha que você tem competência de cuidar de uma cidade? Então, vamos repensar isso. O que é isso que nós vamos chamar de cuidar do outro? Para eu cuidar do outro, antes eu preciso cuidar de mim. Eu preciso saber o que é que eu sou. Então, a famosa pergunta, né, do conhece-te a ti mesmo, ele fala, olha, há uma espécie de uma complementação de antecedência, que é, eu preciso aprender a cuidar de mim em dois níveis. Cuidar fisicamente e cuidar mentalmente. Aonde vai entrar a necessidade da reflexão, do filosofar. Então, você aprende de pequena regras básicas de higiene, alimentação, né? Ele fala, você vem com isso. Só que há um momento em que você não é um bicho, né? Você tem uma outra coisa, né? O mundo, o Platão lá, ele divide a gente, é uma visão dualista, né? Então tem corpo e alma, né? Então, ele diz, olha, há uma outra coisa que é mais importante de você aprender a cuidar. E aí ele vai ensinar para o Alcibíades que é o cuidado da alma. O que é que significa alma? Onde é que entra aí no cuidado de si, da sua pesquisa, a questão do projeto de vida? Então, aí é o momento que a gente puxa, né, essa primeira linha para a contemporaneidade. Nós somos, né, seres humanos, por exemplo, eu poderia pegar um dos autores que me interessa, que é um dinamarquês chamado Kierkegaard, né? E o Kierkegaard, ele diz, nós vamos passar por alguns estágios na vida, mas há três grandes perguntas, né, que nós precisamos aprender a fazer, ou reconhecer, né? Primeiro que há pessoas que nem sabem o que são. Assim, se você, ela tá tão levada pelo dia a dia que ela nunca parou para perguntar o que ela é, onde é que ela está inserida, nada, né? Ele fala, há um outro tipo de pessoas que recusa ser aquilo que é. Sabe? E isso é muito comum, né? Então você vê hoje nas redes sociais, fica fácil. Eu vou fazer plásticas porque eu quero ficar com a cara da Barbie, não é? Ou porque eu quero ser a cara do fulano, do ciclano. Eu adoraria viver a vida de X ou Y. Isso é muito grave, né? Porque assim, é um grau talvez de insatisfação com a própria vida, que você calcula que a vida do outro é melhor do que a sua. É porque você não vive a vida dele, né? Se você vivesse, você ia ver a vida boa assim. É a vida do vizinho. A vida do vizinho, né? E tem uma outra que é assim, bom, eu quero ser o que eu sou, né? Dentro desse processo, então eu vou pegar nisso que eu quero ser o que eu sou. Eu tenho uma vocação que é, não no sentido, vamos dizer, mais profissional, mas uma vocação de vida. Eu tenho que me tornar, né? O Nietzsche vai usar essa expressão depois, né? Eu me torno naquilo que eu sou. Eu sou um ser em projeto porque senão eu caio naquele estanque, no risco dos fundamentalismos. Estabeleci de uma vez um modelo, você se cristalizou naquele modelo e adeus, não é? Assim, eu brinco com os meus alunos, né? A gente tem que tomar cuidado para não sofrer a síndrome da Gabriela.
Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. Eu queria até saber, para encerrar, quais são as grandes questões hoje da humanidade, na sua opinião, do ponto de vista da filosofia? Eu acredito que, por aí, eticamente falando, essa é uma das grandes. E cada vez mais premente, como é que nós vamos conviver num planeta responsavelmente. Responsavelmente, e aí a gente entraria num outro campo, que é da bioética, não é minha área de pesquisa, mas assim, a gente se mete, assim, dá umas leituras, tal, aqui e ali. Você não é responsável só pela sua vida, você também é responsável pela vida das pessoas que estão ao seu redor. Então, aparentemente, pequenas atitudes que parecem, assim, bobagem, né? Assim, às vezes as pessoas brincam comigo, mas você recicla lixo, você acha que, né, só o seu lixo reciclado vai funcionar? Eu falei, não, eu sei que não vai, mas eu me sinto bem fazendo isso e eu gostaria também que as pessoas seguissem isso daí. Nada como determinado. É porque eu entendi isso daí. Se você não entende de onde vem a coisa, por isso a necessidade da reflexão, então você não faz. Né? Eu sou de São Paulo, você sabe agora o gravíssimo problema de água que está acontecendo lá. Né? E aí você vai a São Paulo, a mídia está veiculando isso a toda hora e você passeia pelos bairros, as pessoas estão gastando água, lavando carro, lavando calçada, desperdiçando. Por quê? Porque na cabeça dela, ela abre a torneira, a água está ali, então não está faltando. Ela não consegue ver isso de um jeito mais amplo. Né? Falta entendimento, falta informação, enfim, a gente está bem longe aí, é realmente preocupante. E na contrapartida disso, já que a gente está falando de sustentabilidade, tem um mercado de luxo que, paralelo a isso, em proporções menores, tem um outro estilo de vida. Há um outro estilo de vida, né? Não só porque as pessoas não podem acessar o luxo, mas por quem pode está abrindo mão, que são as pessoas mais sustentáveis, de viver mais com menos. Com menos. Isso vai passar a ser uma tendência quando? Eu acho que a hora, como tudo, né? Os gregos ensinaram muitas coisas para nós. E uma delas, eles têm uma frase que diz pate mate. Aprende pela dor, pelo sofrimento. Né? Então, se não é possível que você compreenda, está todo mundo avisando você, está dizendo, você vai ter que sentir isso na própria pele. É uma coisa muito difícil, mas há momentos em que é necessário. Né? Então, a hora que você começar a perceber que você abre a sua torneira e não tem água, né? que você não consegue não respirar porque o ar está insustentável. Teresina é uma cidade com uma temperatura alta. Aí você começa a ver assim, a cidade está se verticalizando. Então, grandes as pessoas continuam cortando árvores sem o menor constrangimento. Né? Do mesmo jeito de São Paulo. Exatamente. Em relação à água. Aí você olha lá para São Paulo, né? A gente mora em prédio e tal, é um mar de cinza. Você vê uma árvorezinha aqui, uma ali. Teresina, assim, aqui onde eu moro, né, uma visão privilegiada aqui, ainda é uma cidade bastante verde. Mas eu converso com pessoas aqui que já foi muito mais. Já foi bastante. E agora as pessoas aqui, o que elas entendem como área verde? Elas plantam grama. Grama não era verde, é pasto, né? Elas plantam grama e colocam 3 palmeirinhas ali. É um projeto de paisagismo com árvores que não são nossas. Que não são daqui. E aí eu falo, mas o que você acha? Eu falo, olha, nós corremos o risco de virar Dubai são palmeiras sem o dinheiro, ornamentais. Né? Claro, só isso. Ornamental não faz uma sombrinha, né? Você fica ali correndo atrás da... Então, são essas E a gente tem uma dificuldade como ser humano de enxergar a beleza, né? A estética está desvirtuada em relação ao planeta, em relação a você enxergar o que é belo. Nós fomos sendo, talvez, pouco sensibilizados a isso. Né? Então, quando você, desde pequenininho, né, eu pego muitos exemplos de São Paulo porque vivia lá, né? Então, se você nasce num bairro que não tem árvore, você nasce num bairro assim, meio, às vezes meio mais afastado. Você cresce sem referências. É lógico, né? Quer dizer, o que é para você? É assim, daquele jeito, você só ouve aquela música, você não é exposto a isso. Sensibilidade, a gente desenvolve. Agora, você precisa ter o alimento. Se o alimento é só aquele, você fica desnutrido. Não é? Bom, eu já decidi. Eu vou assistir a aula como ouvinte do professor Luizir de Oliveira, que a Universidade Federal do Piauí tem o privilégio de ter como doutor numa área tão importante como é a filosofia. Obrigada, professor. Obrigado, Luizir de Oliveira, doutor pela USP, filósofo, na nossa entrevista nacional de hoje do Falando Nisso.
Cara, quando eu fiz a entrevista com o Luizy, me deu uma luz, assim, de como a gente descansa diante da vida e que a gente não encara muito os nossos projetos de vida. Quando a gente fala projeto de vida, parece que é uma coisa grande. Mas é o viver cuidando de você e cuidando do outro. Tipo, não só abrir os olhos, aí trabalha, come, namora, faz uma coisa, faz outra, aí dorme de novo. Sabe, você não planejar a sua vida de alguma forma. O dia de amanhã não nos pertence, definitivamente pertence a Deus, mas o planejamento é sim a alma do negócio. Tanto que o dó me deu um susto aqui e tem a ver com isso, mas não foi o dó. Acontece, gente, eu adoro esses sons, viu? Eu adoro. Eu queria até aprender como é que faz. Eu sei que não foi você, foi lá em cima. Eu estou olhando para você, mas não foi você. É o nosso programa, é assim, tem essas surpresas. Eu adoro, porque eu acho que é feito de tudo. Deixa eu agora contar para vocês sobre as dicas de livro da Livraria Anchieta. O Stephen Hawking, que é Uma Breve História do Tempo. Eu mostrei esse livro e as pessoas pediram para eu mostrar novamente, porque é um livro que foi ganhador de Oscar, né, de ator, sobre essa grande figura, esse grande físico, e que teve uma grande interpretação num filme absolutamente inesquecível. Hoje ainda almejamos saber por que estamos aqui, de onde viemos. O desejo profundo da humanidade pelo conhecimento é a justificativa suficiente para nossa busca contínua. Você sabe, né, que mesmo cheio de problemas, né, de ordem cerebral, paralisia cerebral, foi um grande físico de fato. E o outro livro é esse romance, que é o romance de estreia do Joel Dicker, que são Os Últimos Dias de Nossos Pais. É um livro absolutamente revelador, super elogiado pela crítica francesa, né? Eles dizem que Os Últimos Dias de Nossos Pais é uma homenagem à coragem e à lealdade. Dizer que Dick é uma grande revelação não é nenhum exagero de fato, é o que diz, por exemplo, algumas das críticas. E eu vou para o intervalo comercial com o New Way. Daqui a pouco eu vou conversar sobre a FAIBRA, que está aqui na nossa área de conteúdo hoje, que são alunos da universidade, que é a Faculdade Integrada do Brasil. Até daqui a pouco, vamos com o New Way. Vamos lá. She leads a lonely life. She leads a lonely life. Wish you up.